Olá pessoal, nós continuamos o nosso estudo sobre adoração cristã, uma visão geral. Trabalhamos aí período pré-mosaico, período mosaico, período dos primeiros grupos de reis. E nós vamos então trabalhar hoje um pouco sobre o reino de Judá especificamente e Salmos e Profetas, nessa abordagem mais resumida, mais rápida desse assunto, para a gente passar na próxima semana para o Novo Testamento. Então, em conclusão a esse período de adoração cristã no Velho Testamento, nós não podemos nos esquecer dessa adoração de Judá, né? Como Judá, como o povo de Deus, o reino do sul, adorava ao Senhor. Um dos grandes exemplos de como essa adoração se processava, que é exemplo para nós, é o período de Josafá, do rei Josafá. Você vê aí nessa imagem, nós vamos dividir em 4 períodos essa visão final aí, né, para encerrarmos o Velho Testamento. Esse período aí que vai desse reino de Israel e Judá, passando sobre reformas que são necessárias, no período do profeta Ezequias. Falaremos um pouco sobre a questão do saltério, né, dos salmos, como esse primeiro grupo de cânticos, né, de louvores e adoração. E também, por fim, a questão do exílio, quando Israel e Judá são levados cativos e retornam, e como essa adoração depois nesse retorno. Então, primeiro, nós temos a história de Josafá. É interessante lermos 2 Crônicas 20, de 1 a 30, para falarmos como é que acontecia então essa adoração já no período dos reis, né, depois de Davi e Salomão. Como isso vai se continuar. É lógico que esse contínuo vai variar de acordo com o rei, mas Josafá é um exemplo interessante para nos posicionarmos. Então, acompanhe essa leitura, 2 Crônicas 20, de 1 a 30. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Os moabitas e os amonitas, então, vão entrar em guerra contra Judá, contra o reino de Judá, né, que tinha aí Josafá como rei. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. Observe aí essa iminência, esse perigo iminente, que fez com que o rei apregoasse um jejum nacional em todo o reino de Judá. E aí o verso 4 diz: Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós.
e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Não temas, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar, e tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no vale da bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale de Bênção, até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Observe aqui, esse texto é um texto grandioso, um texto maravilhoso, um texto que merece ser exposto, merece ser pregado, mas não é isso que eu quero fazer, porque nosso tempo não permite. Mas o que nós vemos aqui claramente é um grupo, povo de Deus, o reino de Judá, se reunindo para ouvir a Deus, se reunindo, percebendo como deveriam viver para Deus. E vivendo para Deus, eles perceberiam Deus trabalhando nas suas vidas. Então eles se reuniriam para adorar, e nos outros dias da semana, essa adoração alimentava o avanço do reino. E esse avanço do reino é que produziria essa adoração contínua. Nós vemos aqui o povo experimentando uma libertação de forma grandiosa, de forma gloriosa, experimentando Deus livrando-os, libertando-os do poder do inimigo. E isso basicamente através da adoração. O que esse povo teve que fazer? Adorar a Deus. Eles jejuaram, esse povo adora a Deus, esse povo canta, esse povo espera a ação
de Deus, o Deus é que eles acreditaram. E é exatamente isso que aconteceu. Por isso esse vale é chamado Vale do Louvor, Vale da Adoração. A nossa tradução na revista atualizada vem Vale da Bênção, mas a melhor tradução seria, de fato, Vale do Louvor, porque ali eles se voltaram com alegria e eles então eles vão a Jerusalém com alaúdes, com harpas, com trombetas, porque eles veem que Deus os livrou, que Deus lutou a sua luta e puderam descansar, puderam ter paz, como o texto diz, por todos os lados. Então, esse exemplo de Josafá é um exemplo para nós hoje. Nos reunimos para ouvir a voz de Deus e essa voz de Deus fala como nós devemos viver para Ele, fazer e adorá-lo do jeito que Ele requer. E aí vamos ver esse Deus trabalhando nas nossas vidas na medida que nós caminhamos, na medida que nós lutamos, na medida que nós batalhamos. A batalha é dele, nós só devemos adorá-lo. Por isso, na medida que a adoração alimenta esse avanço do reino alimenta também uma adoração contínua. Então, esse exemplo de Josafá é um exemplo de como nós deveríamos, de fato, viver uma vida de adoração. Temos também, além desse exemplo de Josafá, nós temos essa necessidade, depois desse povo de Judá, que vão experimentar e a necessidade de reforma, de restauração, de uma adoração que vai ser perdida. Isso vai se processar sobre o profeta Ezequias. Então, esses dois textos aí são importantes, eu vou ler só o texto de 2 Crônicas 29, porque senão nós vamos nos delongar muito. Mas 2 Crônicas 29 a 36, esse texto ele fala sobre a restauração da adoração no templo. Observe só, 2 Crônicas 29, de 29 a 36. Olha o que esse texto nos diz. Tendo eles acabado de oferecer o sacrifício, o rei e todos os que se achavam com ele prostraram-se e adoraram. Então o rei Ezequias e os príncipes ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e de Asaf, o vidente. Eles o fizeram com alegria e se inclinaram e adoraram. Disse ainda Ezequias: agora vos consagrastes a vós mesmos ao Senhor. Chegai-vos e trazeis sacrifícios e ofertas de ações de graças à casa do Senhor. A congregação trouxe sacrifícios e ofertas de ações de graças, e todos os que estavam de coração disposto trouxeram holocaustos. O número dos holocaustos que a congregação trouxe foi de 70 bois, 100 carneiros e 200 cordeiros. Tudo isso em holocausto para o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, porém, eram muito poucos e não podiam esfolar a todos os holocaustos, pelos que seus irmãos, os levitas, os ajudaram, até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificaram, porque os levitas foram mais retos de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Além dos holocaustos em abundância, houve também a gordura das ofertas pacíficas e as libações para os holocaustos. Assim se estabeleceu o ministério da casa do Senhor. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o povo, porque subitamente se fez essa obra. Você observa aqui essa restauração da adoração no templo feita sobre o rei Ezequias. Eu falei, não sei se eu falei rei da primeira vez, mas é o rei Ezequias, né? O profeta é Ezequiel, o rei Ezequias. Ezequias, então, ele vai ordenar essa restauração da adoração no templo, e é isso que eles vão fazer. Então acontece uma reforma sobre si. Você vai perceber que essa adoração de Israel ela sempre era maculada pela idolatria. Então, vez ou outra, eles precisavam retornar a essa adoração. E aqui nós temos isso. Só que o que acontece não somente essa reforma da adoração, mas também a restauração da Páscoa. É o que nós vamos ler, ou seja, Deus havia
ordenado que eles fizessem a Páscoa, é exatamente isso que nós vamos ler no capítulo 30 de 2 Crônicas. Você vê essa Páscoa sendo restaurada. Ezequias vai enviar mensageiros, vai escrever cartas para celebração da Páscoa. Por quê? Porque ele observou que essa Páscoa estava sendo celebrada de forma equivocada. Então o rei faz um pregão por Israel para que aqueles que não celebravam a Páscoa pudessem fazê-lo. E é isso que vai acontecer. Ele diz: voltai-vos ao Senhor, voltai-vos ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Então, ele fala: olha, nós não podemos fazer como os nossos pais fizeram, desobedecendo a Deus. Os nossos pais estavam com o coração endurecidos e nós também muitas vezes estamos. Então ele busca uma restauração e essa restauração vem através da celebração da Páscoa, ou seja, Deus havia ordenado a Páscoa. A Páscoa, como nós falamos, ela lembrava a libertação do Egito. E é isso que Israel, e é isso que o povo de Deus vai fazer. Eles se reúnem para celebrar a festa dos pães asmos e também para imolar sacrificar o cordeiro. E aí a Escritura diz que os sacerdotes e os levitas se envergonharam e se santificaram e trouxeram holocaustos à casa do Senhor. Por quê? Porque eles não estavam fazendo isso. Eles não estavam adorando a Deus como Deus prescreveu. E é por isso que nós vemos essa reforma da adoração, essa restauração da adoração debaixo da orientação do rei Ezequias. Então eles vão em concordância com o rei celebrar essa Páscoa em adoração a Deus. E é isso que nós vemos, depois você faça essa leitura, o que acontece com grande alegria em Jerusalém. E aí a Escritura diz, porque desde os dias de Salomão não havia uma coisa semelhante em Jerusalém. E aí os sacerdotes e os levitas abençoaram o povo e fizeram a sua voz ser ouvida. Além dessa reforma e da restauração sobre Ezequias, nós temos também o uso de salmos, né? O inário primário de Israel. O saltério é uma porção muito significativa no que se refere à adoração. Como eu disse, era o inário de Israel e continua ainda a fazer parte desse inário das igrejas dos nossos dias. É um conjunto, de fato, apropriado de canções, de orações para serem cantadas, são canções, orações, textos inspirados, né? Como é que nós não poderíamos cantá-los? Mas como nós vivemos na história após o Pentecostes, antes da segunda vinda de Cristo, esse inário, o saltério, não é um inário suficiente, porque não há um canto explícito sobre Jesus Cristo. Embora existam salmos messiânicos implícitos, antecipatórios, o conteúdo do que cantamos enquanto nós olhamos para a adoração celestial é a canção do Cordeiro que foi morto. Então, nesse sentido, faltam nos nossos dias faltam canções além dos salmos, né? Porque os salmos eles faltam essa primeira vinda, esse anúncio do Cristo, essa vinda de Cristo, esse anúncio da segunda vinda. Então nós precisamos de canções que falem do Cordeiro, né? Do Cordeiro que foi morto, etc. Mesmo assim, nós vemos a centralidade da música e a oração na vida e na adoração. Como, por exemplo, o Salmo de número 98. Observe aí esse texto. Salmo 98. É um salmo muito conhecido. Salmo 98 diz o seguinte: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Esse cenário, como nós dissemos, esses cânticos que cantamos devem incluir os salmos, mas não apenas os salmos.
próprio Calvino, quando leu o Salmo 98, ele sentiu a necessidade de restaurar a música e os salmos dessa adoração pública da sua época. Então ele usa o saltério, ele usa os 10 mandamentos, ele usa a canção de Simeão, ele usa o credo dos apóstolos, ele usa o Pai Nosso, mas ele vai além nessa percepção de nós devemos cantar ao Senhor um cântico novo. Então a igreja em cada geração continua cantando uma nova canção ao Senhor em seus dias, que seja de fato canções consistentes com as escrituras, né, que são imutáveis. Então as novas expressões da música gospel, né, devem vir com cada geração, para cada grupo étnico onde o evangelho chega. Por isso existem oportunidades para novas expressões na vida das pessoas que foram enxertadas aí em Cristo, né, pela graça de Deus. Então, quando você olha para o saltério, para os salmos, você vê como fazia parte a música, a oração, na vida e na adoração daquele povo, assim como deve fazer parte também nos nossos dias. Lendo o Salmo 149, Salmo 150, você percebe essa abrangência do louvor a Deus na perspectiva de Israel, que também precisa ser a nossa perspectiva. Cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Então, você vê uma adoração pública, você vê uma adoração corporativa, mas você vê também uma adoração que abrange todos os locais. Então, o Salmo 150 diz: louve a Deus no santuário, louve pelos feitos, louve com trombetas, com saltérios, com símbolos, ou seja, todo ser que respira louve ao Senhor. Essa é a perspectiva. E aí nós passamos então, para nós caminharmos para a adoração no período dos profetas, especificamente no exílio e no retorno. Então observe aí, exílio e retorno. Nós temos esses 4 pontos aí que nós percebemos nesse período do exílio. Uma idolatria, né, e uma adoração sem coração, como nós vamos ler em Isaías capítulo 29, e é um texto muito conhecido, verso de número 13. O que acontece vez por outra no povo de Deus? É isso. O povo se aproxima de Deus com a boca, com os lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. Então, essa é uma coisa que nós vemos no Velho Testamento, depois nós vamos ver no Novo Testamento também, Cristo falando sobre isso, que o povo adorava sem o coração por causa dessa idolatria. O povo era um povo idólatra. Um dos principais motivos pelos quais Israel foi enviado ao exílio, foi levado cativo, foi essa falsa adoração. Por que eles davam uma falsa adoração? Porque eles estavam adorando ídolos. Então, eles estavam falhando na segunda tábua da lei, os últimos 6 dos 10 mandamentos, no amar ao próximo, porque eles estavam oprimindo os pobres, porque eles estavam praticando atividades injustas, socialmente falando. Então, por causa dessas 2 razões principais, eles são destruídos, eles são levados cativos pelos assírios, no primeiro momento, e depois pelos babilônicos. Então, nós temos o povo primeiro de Israel, né? O povo de Israel sendo levado cativo pela Síria. Por fim, o reino de Judá pelos babilônicos, né? O templo foi destruído. Então, nós temos um julgamento severo, especialmente no que se refere à adoração, né? Por quê? Porque eles acreditavam que desde que houvesse um rei davídico no trono, né, da linhagem de Davi, desde que os sacerdotes estivessem oferecendo as ofertas, os sacrifícios, desde que o templo estivesse em pé em Jerusalém, para eles tudo estava bem. Mas eles estavam se esquecendo das questões do coração e da sua caminhada com Deus ao longo do caminho. Então eles percebem que tudo mais estava sendo cuidado. Então por que eles não podiam fazer uma adoração para outros ídolos junto com tudo isso? O que tem de errado em oferecer os nossos filhos em sacrifício, né? Se nós estamos adorando a Deus, né?
que se tem de errado se nós estamos oferecendo sacrifício? Nós temos um rei Davi, qual que é o problema de oferecer sacrifícios para outros deuses? Então eles vão ver que Deus, por causa do seu grande amor, Deus vai corrigi-los, Deus vai discipliná-los. E é exatamente isso que acontece com o cativeiro, o exílio e o cativeiro babilônico. Então, é isso que vai acontecer. E aí nós temos, então, essa idolatria e adoração sem coração, né? Ou seja, a preocupação é tanto com a adoração correta quanto com a adoração sincera. E aí Isaías 29 traz essa ideia de que esse povo estava adorando com os lábios, mas o coração estava longe. Nós temos então esse povo sendo levado cativo, e no Salmo 137 nós vemos essa música escrita sobre não cantar canções. Isso é interessante, né? O cenário é que Jerusalém está destruída. Então nós vamos ver o caráter da adoração nesse período exílico, né? Como você está vendo aí. O Salmo 137, 1 a 6, descreve esse caráter da adoração no período exílico. Porque nós temos o quê? Às margens dos rios da Babilônia, eles estavam sentados e chorando, lembrando de Sião, ou seja, eles estavam agora em cativeiro. E aí, aqueles algozes da Babilônia estavam pedindo para eles cantem uma das suas canções de Sião, né? Porque eles reconheciam que eles cantavam canções de alegria, mas Deus em Sião era fundamental, né? Deus está em Sião, Deus está em Jerusalém, ou seja, o templo, tudo isso acontecendo para a prática da adoração. E agora eles estavam dizendo, porque eles estavam cativos ali na Babilônia, eles não podiam fazer isso por causa daquilo que estava, ou que tinha acontecido. Eles estavam exilados, então eles não podiam cantar. E é exatamente que nós temos então esse caráter aqui de lamento, de tristeza, né? Como consequência do cativeiro, como consequência do exílio, né? Então, como é que nós vamos cantar, né? Por isso a Escritura diz que eles penduraram as suas harpas, né? Que eles penduraram nos salgueiros as harpas e etc. Nós temos nesse período aí, como você pode ver, o crescimento das sinagogas, nós vamos falar depois, porque eles não tinham templo, não tinham como se reunir, estavam aí exilados, eles então começaram a se reunir em casas, né, em lugares chamados de sinagogas posteriormente. Nós vamos depois falar sobre isso. Quando do retorno do cativeiro, que de novo se oferece a possibilidade da adoração, nós lemos em Esdras, capítulo 2, verso 41, o texto que diz: os cantores, os filhos de Asaf, 128. Depois nós lemos no capítulo 20, no capítulo 2, ainda no verso 65, como nós havíamos falado, afora os servos e as servas foram 7.337, tinham 200 cantores e cantoras, ou seja, agora eles retornam do cativeiro, né? Ciro, rei da Pérsia, permite o retorno, eles então voltam de novo para Israel, e ali eles começam a construir o muro, construir Jerusalém, construir o templo e restaurar a adoração, porque eles retornam desse cativeiro. É lógico que isso eles não vão conseguir, né, acontecer isso, embora algumas coisas eles consigam fazer, essa adoração nunca mais retorna. Nós vemos depois um texto que é importante para nós citarmos, é o texto de Sofonias. Quando o profeta Sofonias escreve, no capítulo de número 3, o seu último capítulo, ele vai dizer do verso 14 ao verso 20 sobre essa restauração do cativeiro, sobre a volta de Jerusalém, mas ele fala muito mais do que isso, ele antecipa a nova aliança. Observe só, Sofonias 3, 14 a 20. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo, o rei de Israel. O Senhor está no meio de ti, tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Eu os congregarei.
E aí o texto continua, etc, etc, falando sobre exatamente sobre essa restauração do cativeiro. Algumas promessas aqui têm um caráter de fato parcial, porque elas apontam uma realização que já é do nosso tempo e além do nosso tempo, né? Então é esse aspecto das várias camadas de Sião que a Escritura parece levar adiante, né? O próprio livro de Hebreus vai trazer isso para nós. Então nós temos esse poder gracioso, restaurador de Deus, ou seja, essas harpas não vão ficar penduradas para sempre. Eles precisavam lembrar quem é Deus e que o cativeiro seria de curta duração. Então é isso que eles vão descobrir, é isso que Sofonias vai antecipar. Ele vai dizer naquele momento onde ele vai recolher aqueles que foram expulsos e ele vai de novo dar a eles o louvor, a adoração. Farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos, mudarei a vossa sorte. Essa antecipação que nós vamos ver depois em Cristo e depois na segunda vinda de Cristo. Por fim, então, gente, falando ainda desse aspecto da adoração nesse período aí, que vai até o início do Novo Testamento, nós temos então, basicamente, a primeira vinda, a segunda vinda, e nós temos toda a eternidade na Nova Jerusalém. Você observa que nós vimos, você tem o jardim, você tem todo o sistema sacrificial de Moisés, você tem o período dos reis, o templo, né, debaixo de Davi e Salomão, e aí esse período aí desse Israel que é levado cativo, retorna do cativeiro, mas nunca mais consegue sobreviver a essa adoração, até o período de Jesus, quando Jesus chega e diz que não é nesse ou naquele monte, mas a adoração é feita em espírito e em verdade. Então nós vivemos depois do Pentecostes, em algum lugar entre o Pentecostes e a segunda vinda de Cristo e a Nova Jerusalém. Nós não sabemos se nós estamos quase lá ou se ainda falta muito tempo antes de chegarmos lá. O que é interessante perceber é que hoje nós não precisamos do sangue de touros, de cabra ou de cabras, né? Nós sabemos que nós precisamos do sangue de Cristo para entrar na presença de Deus, como o autor de Hebreus diz. Então a adoração pós-cruz de Cristo assume um novo significado. Nós tivemos a circuncisão e a Páscoa dentro do Velho Testamento, e agora nós temos o batismo e a ceia do Senhor. Então nós tínhamos o sangue no sacrifício e agora nós oferecemos a adoração sem sangue por causa do sacrifício de Cristo, de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Então Cristo vai restaurar o que foi iniciado no jardim. E tudo isso vai se cumprir no final. Então o que nós ficamos aqui agora? Nós ficamos para o nosso próximo encontro de falar sobre o Novo Testamento. Então, nós vimos como é que se processava a adoração no Velho Testamento, desde o Éden até o período de Moisés, até o período dos reis, dos profetas, e como essa restauração, essa adoração sempre era necessária ao retorno, porque eles desviavam dos padrões, eles queriam inserir coisas nessa adoração, eles queriam adorar do jeito deles, ou eles idolatravam também, ou faltava o coração. E aí é exatamente onde Cristo chega e vem a se colocar no meio, né? Como o tipo de adoradores que o Pai procura. Nós vamos falar sobre isso no próximo assunto e posteriormente, então, daqui 2 encontros, nós encerramos essa visão geral, básica sobre a adoração cristã. Até o nosso próximo encontro, então, todos uma boa semana.